O presidente Jair Bolsonaro lidera em todos os cenários na disputa pela presidência da República em 2022, de acordo com pesquisa do Instituto Paraná, divulgada hoje. Em 5 eventuais cenários, Sérgio Moro ocupa a segunda colocação em 3, enquanto Lula e Fernando Haddad, do PT, iriam ao segundo turno em 2 das simulações. Em todos os cenários, que também incluem Luiz Henrique Mandetta, do DEM, Ciro Gomes, do PDT, Guilherme Boulos, do PSOL, o apresentador Luciano Huck, João Dória e Eduardo Leite, do PSDB, e João Amoedo, do Novo, Bolsonaro aparece com mais de 30% das intenções de voto. Em uma primeira simulação, Bolsonaro soma 31,9% dos votos, à frente de Moro, com 11,5%, Fernando Haddad, com 10,5%, Ciro, com 10%, Huck com 8%, Dória com 5,3%, Boulos com 3,2% e Amoedo com 2,8%. Em uma projeção com a candidatura de Lula, Bolsonaro lidera com 32,2%, seguido pelo petista com 18%, Moro com 11,6%, Ciro com 8,7%, Dória com 5,3%, Boulos com 13,5%, Amoedo com 3% e Mandetta com 1,4%. Em uma disputa sem a participação de Lula e de Luciano Huck, Bolsonaro mantém a liderança, agora com 33,9% dos votos, seguido por Moro com 12,3%, Haddad com 11,8%, Ciro com 10,7%, Dória com 6,3%, Boulos e Amoedo ambos com 3,2%. Já em uma eventual troca de candidato do PSDB, Bolsonaro segue à frente com 32,4%, mantendo vantagem sobre Moro com 12%, Haddad com 10,8%, Ciro com 10,3%, Huck com 8,7%, Boulos com 3,2%, Amoedo com 3% e o tucano Eduardo Leite com 2,3%. Na disputa sem Moro, Bolsonaro lidera com 37,6%, à frente de Haddad com 14,3%, Ciro, que tem 13%, Dória com 6,9%, Amoedo com 3,9% e Mandetta com 2,7%. A pesquisa foi realizada com 2.080 eleitores entre os dias 25 de fevereiro e 1º de março, em 26 estados e no Distrito Federal. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Então, os números, Ana, você tinha feito menção a esse levantamento no bloco anterior. Qual a sua análise em cima desses dados aí trazidos hoje pelo Paraná Pesquisas, Ana? Eu olhei aqui os dados, né, de todos os cadernos do... Antes, eu queria fazer só uma correção. A pesquisa que eu falei sobre ali as áreas de contaminação, né? Eu ter dito Universidade de Minas Gerais, eu falei UFMG, e claro, é o UFMG. Apesar de eu ter falado Universidade Federal de Minas Gerais, fica aí a pequena correção do G pelo J. Bom, Vitor, a gente vê dentro aí da pesquisa, né, que dentro de todos os cadernos, eu fiz aqui algumas anotações para dividir aí com o Zé e com o Fiuza, o PT parece ter uma base ali muito sólida, né, de 20% que apoia, né, o partido que apoia aí a quadrilha de olhos fechados, né? A gente vê uma base também muito forte de 1/3 do eleitorado ali dos que fizeram parte da pesquisa para Bolsonaro. A gente vê também que essa pesquisa, o auxílio emergencial já tinha sido interrompido, né? Votaram agora a PEC, né, para a continuação do auxílio emergencial, o que aí destrói um pouco a ativa importante da mídia que a receita do antibolsonarismo de que o Bolsonaro ia bem nas pesquisas por causa do auxílio. E o que essas pesquisas aí estão um pouco fora disso. Também não vai, a gente tem que dizer que é muito cedo, né? Tudo com a gente ainda está muito séria, qual é o caminho das próprias vacinas no Brasil, das contaminações, então tem muita água para passar debaixo dessa ponte de 2022
E um dado interessante aqui do Nordeste, por exemplo, eu acho que a boa aceitação do Bolsonaro no Nordeste, que sempre foi um reduto, né, do petismo, do Lula, eu acho que isso aí a gente pode colocar também na conta do trabalho espetacular do ministro Tarcísio, né, que levou um trabalho com uma estrutura muito estruturada e que trouxe um progresso muito grande, finalizou obras importantes no Nordeste. Então, acho que também mostra nesses cadernos, Vitor, que a exploração demagógica aí também, né, de Mandetta, de Dória, de Amoedo, que somando aqui os números deles, chega a quase por 10%. A gente vê que essa exploração demagógica e muito inflamada, com uma retórica muito política, de apenas bater no Bolsonaro, não está dando muito certo. O Bolsonaro oscila muito pouco, enquanto os outros candidatos oscilam muito, né? O Dória, por exemplo, dentro aí dos cadernos da Paraná Pesquisa, ele oscila entre 4% e 6%, mas o que eu fiquei muito impressionada, Vitor, foi que ele se colocou aí dentro da pandemia, né, como o pai da vacina, né, teve todo um programa de mídia nacional, coletivas aí mostrando que ele seria o líder do Brasil na pandemia nacional, e o número dele aí entre 4% e 6% é um número, né, um número pífio, e o dado muito importante desses cadernos, que eu também fiquei surpresa, é como o Dória vai mal em São Paulo, segundo aí os cadernos da Paraná Pesquisa. Um último dado antes de passar para os meus parceiros é que a gente vê um racha, né? Óbvio que o Zé sempre comenta aqui dentro do PSDB, uma ala aí puxando para o Dória, outra ala para o Eduardo Leite. Vai ser interessante aí essa corrida e a retórica toda que a gente tem que acompanhar com a pandemia ainda em curso. Diga, Zé. Eu vou fazer uma avaliação aqui da pesquisa e da realidade. A pesquisa é boa, mostra realmente o que está acontecendo no momento, uma confusão política. Ainda não está definido o quadro para 2022. Até agora, o que todo mundo sabe por aqui, e inclusive ninguém mais esconde, é que quem estiver no segundo turno, quem entrar para o segundo turno, vai chegar lá e encontrar o presidente Jair Bolsonaro. Essa pesquisa mostra claramente, o presidente tem entre 30% a 37% dos votos garantidos. Para fazer frente a esta realidade, seria preciso o impossível. É o tal de todos contra Tebas, 7 contra Tebas, ou seja, todos contra o presidente Jair Bolsonaro. E aí é difícil. O Ciro Gomes tem pesquisas e sabe bem disso. É por isso que ele traça ali uma guerra fratricida entre ele e o PT, porque sabe só entra um para o segundo turno, entre os dois, o Ciro ou o Haddad. O Haddad não está seguro, a diferença dele para o Ciro é muito pequena. E ali fica um bolo, né? O Sérgio Moro, o Ciro Gomes, o Haddad, e lá atrás, mais atrás, vem o João Dória e o Boulos. A tendência é de que o Boulos tenha até mais votos do que o João Dória, se continuar nesta tendência. A situação é a seguinte, até agora só existe um candidato, que é o Jair Bolsonaro. O PT entendeu isso e lançou recentemente o Fernando Haddad, mas tem a sombra do ex-presidente Lula. Então, esta é a realidade, esta é a distribuição. O grande impacto aí, que eu posso dizer, é a participação de Sérgio Moro. Se ele for candidato, a resposta é uma. Se ele não for candidato, a resposta é outra. Todas as avaliações aqui indicam que se entrar para o segundo turno com o Jair Bolsonaro, um nome como Sérgio Moro, é a pior situação para o presidente Jair Bolsonaro, mas a tendência é que ele ganhe. O Nordeste, a gente vê aí nas pesquisas de que sempre é governista, né? Era de direita lá atrás, quando era Arena. O Tancredo dizia, né, que a Arena, o PDS,
virou partido dos grotões, foi muito criticado por chamar o Nordeste de grotões, e veio, depois embarcou no projeto Lula, e agora com a presença do presidente Jair Bolsonaro, que está rodando o país, está indo no Nordeste, as pessoas estão conhecendo melhor o presidente, está sim mudando o quadro no Nordeste. Os deputados voltam de lá dizendo que isso está impactando fortemente a política local. Ou seja, os deputados querem a reeleição e eles vão apoiar o candidato que estiver mais favorito. Agora, é aquela história, né? Para se reeleger é preciso encontro com o povo, não só apoiar o presidente que vai vencer. E você, Fiuza, que é sempre tão cauteloso na análise desses números de pesquisas eleitorais, de pesquisas de intenção de voto, o que achou desse levantamento divulgado hoje pelo Paraná Pesquisas, hein, Fiuza? Vitor, eu acho que um dos grandes males do Brasil é só pensar em eleição. E estou com um delay enorme aqui. Eu vou tirar aqui. Isso, tá? tira o fone melhor, Fiuza. Lá. Boa. Males do Brasil, dos piores males do Brasil é só pensar em eleição, né? A gente estava tentando sair de uma tragédia que foi o petismo, né? Fico à vontade para falar, porque já disse aqui, o primeiro governo Lula começou bem, com uma boa equipe, consolidando o Plano Real. Então, nenhuma carteirinha partidária ou ideológica, né? Mas depois sobreveio uma tragédia, o Brasil tentando se reerguer. Já no período Temer, esses mesmo, boa parte dessas almas penadas que estão aí, se dizem liberais, sabotando tudo quanto é reforma no período Temer, né? Tentando fazer golpe, fazer virada de mesa. Então é isso, no Brasil só se pensa naquilo. E aí é complicado, porque aí vem uma pandemia, você tem tudo por fazer, você tem um endividamento gigantesco e esses personagens, a gente estava vendo aí agora, né? Luciano Huck, Eduardo Leite, quer dizer, um presidenciável, está na dele, né? Pode ser quanto quiser, um governador de estado de oposição, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, que é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, né? Nada menos do que isso. É o árbitro do processo eleitoral, batendo papo, trocando figurinha, fazendo um jogral com a oposição. Isso é o que tem de pior no Brasil, né? Por isso que o custo do Brasil é tão alto. Essa pesquisa aí, eu acho assim, como você assinalou, Vitor, eu acredito que pesquisas de avaliação de governo são importantes. Essas aí são legítimas também, pode aferir o que quiser, mas eu acho que é mais entretenimento que qualquer outra coisa. Sim, denotam algumas tendências e tal, mas para o que me interessa discutir, interessa o seguinte: observar que um dos grandes males é que o Brasil hoje não tem um candidato de oposição, né? Então, eu acho que com isso fica patente, né? Assim, às vezes a gente assinala aqui pontos positivos do ministério desse governo, da equipe econômica, que tem uma conduta sólida, e isso fica um pouco numa confusão com torcida, com preferência. Então, eu vou dizer aqui, eu acho que seria muito importante ter um bom candidato de oposição, né? Isso é importante para requerer do governo e do presidente uma resposta muito maior, como disse a Ana anteriormente. Essas purpurinas, né? Esses convescotes aí de live, né? São tão absurdos. Os chapéus estão colocados em lugares tão errados que isso é só combustível para o presidente, para a reeleição do presidente. Eu gostaria muito, neste elenco aí de oposição, não tem um, né? Não tem um. Porque a parte é assombração, recall, né? Lula, Haddad, Ciro Gomes, a Marina não estava não, esqueceram da Marina, né? E aí usou mais Amoedo, aí vem os arrivistas, Mandetta, Moro,
que estão aí fazendo uma política infantil, infantiloide, né, de dizer tudo contra o governo e tal. Agora, eu aproveito, Vitor, para comentar que outro dia a gente vendo também um ato panfletário irresponsável de governadores fazendo politicagem contra o governo federal, né? Eu cheguei a dizer que um governador está com uma safra considerável, né? Estaduais, fora o Covidão, todas fazendo lockdown, demagogia. Mas aí depois eu me lembrei que eu cometi uma injustiça. Eu quero assinalar aqui, porque já deixei claro a essência do meu comentário. O governador de Minas Gerais é um político para se observar. É um político para se observar. O governador Romeu Zema, ele não está... Aí, nesse dia, eu cometi uma injustiça. O governador Romeu Zema não está nesse trem da alegria, uma alegria, né? Que entra Ratinho Júnior, todos eles, fazendo esta ação sistemática da religião bolsonarista. O tema não está, não tem estado em nenhum momento. E olha, eu vou dizer, hoje é preciso coragem para não estar, né, neste trem anti-bolsonarista, que não quer dizer nada, que não é boa oposição, inclusive o governo federal, e não é bom construir uma agenda. Bom, nós vamos